Será que um PAD, um processo administrativo, ele pode ser instaurado com base em denúncias anônimas? Fica aqui comigo que eu vou te mostrar tudo a respeito desse assunto. Hoje nós vamos te mostrar as linhas gerais do processo e da sindicância administrativa disciplinar. São princípios básicos que o servidor tem necessidade de conhecer muito bem para fazer valer os seus direitos, para ele ter argumentos para se defender em meio ao seu trabalho, juntamente com as pessoas que exercem a chefia. Processo e sindicância são os instrumentos que a administração pública utiliza para apurar infrações funcionais e aplicar penalidades cabíveis aos agentes públicos. Então, qual é a diferença entre esses procedimentos? A sindicância, você tem que saber, toda vez que falar em sindicância, você fala num procedimento muito mais simples e sumário. Ele é mais rápido e menos burocrático. Serve para apurar a existência de irregularidades no serviço público. Você também precisa saber que toda autoridade, o seu chefe, por exemplo, o seu chefe imediato, sempre que ele tomar ciência de alguma irregularidade no serviço público, ele é obrigado a promover a sua apuração imediata, sob pena de estar ele sim cometendo uma infração disciplinar. É o que chamamos de obrigação vinculada. Ele não pode, por si só, tomar decisão de falar assim, bom, eu vou deixar para lá porque eu acho que não é grave. A autoridade não pode se eximir da obrigação de averiguar as irregularidades, sob pena de ser responsabilizado por esse ato, por cometer o quê? Prevaricação. Ele estaria prevaricando. Então, vamos um pouco mais adiante. Assim como a sindicância, o PAD, Processo Administrativo Disciplinar, é o meio legal utilizado pela administração pública para conhecer dos fatos e aplicar as penalidades. Só que aqui no PAD será sempre por infrações graves. Então, falou em PAD, falou em gravidade, ok? Para essas infrações graves, o servidor não poderá ser punido por meio de sindicância. Você nunca vai ver uma sindicância determinar a demissão de qualquer funcionário. Sempre terá que ser através de processo administrativo disciplinar. Temos, então, uma divisão. As penalidades que exigem a instauração de um PAD, de um processo administrativo disciplinar, são suspensão por mais de 30 dias, demissão, cassação de uma aposentadoria, cassação da disponibilidade, destituição de cargo em comissão. Sempre processo administrativo disciplinar. Agora, será que um PAD, um processo administrativo, ele pode ser instaurado com base em denúncias anônimas, já que é coisa tão grave assim? Bom, o Superior Tribunal de Justiça editou uma súmula, você vê que o assunto é sumulado, é a súmula 611, que diz o seguinte, que desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à administração. E o que é? O que quer dizer esse poder-dever de autotutela? É o poder-obrigação que a administração pública tem para corrigir, tem o dever de corrigir os próprios atos. Assim, mesmo as denúncias anônimas devem ser averiguadas através de uma apuração preliminar, algo que antecede o processo, com o intuito de se chegar aos indícios veementes de autoria e materialidade, para só assim, com justa causa, instaurar um processo disciplinar contra o funcionário público. Então tem que haver o quê? O que se chama de justa causa, sob pena de a gente ter que pedir o trancamento do processo. Outra questão. A autoridade instauradora do PAD poderá, como medida cautelar, determinar o afastamento do servidor investigado? Será que ele pode fazer isso? Sim, ele pode.
Isso acontece sempre em situações que o servidor possa interferir no andamento do processo. Neste caso, o servidor poderá ser afastado pelo prazo de até 60 dias, prorrogável por igual período. E como não se trata de uma medida de punição, essa medida cautelar de afastamento não gera prejuízo da remuneração do servidor afastado. Ele fica afastado preventivamente, né, para não interferir no processo, mas recebe o salário dele. Entenda também que o servidor tem o direito de acompanhar o PAD pessoalmente. Ele tem o direito de acompanhar o processo dele pessoalmente ou por intermédio de um advogado, que será o seu bastante procurador. Bom, para a instauração do PAD, será constituída uma comissão processante composta por 3 servidores estáveis. A autoridade competente que instaura o PAD constitui a comissão e indica, dentre os 3 membros, quem será o presidente. O presidente da comissão deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou do mesmo nível do servidor investigado, ou pelo menos ter nível de escolaridade igual ou superior. Ele não vai poder ser o subordinado, né? Ele ser o presidente onde o chefe dele está sendo julgado, não teria cabimento nenhum. Outra questão, a decisão do processo administrativo disciplinar pode sofrer controle de legalidade pelo Poder Judiciário, ou seja, se houver o entendimento de que o processo administrativo foi um ato ilegal, o magistrado, né, o Poder Judiciário, poderá anular o ato. Também é possível fazer o controle da razoabilidade e da proporcionalidade do ato. O processo administrativo poderá ser anulado toda vez que houver uma desproporcionalidade entre o fato e a aplicação da pena. O processo administrativo também pode ser anulado pela própria administração pública, sempre que ela constatar a inobservância da formalidade essencial, a violação ao devido processo legal, como por exemplo, o cerceamento de defesa do servidor. Quando a administração pública também verificar a incompetência da autoridade julgadora para a penalidade que aplicou. Na verdade, todos os motivos considerados como vícios insanáveis podem autorizar a própria administração a anular o processo administrativo disciplinar e anular a pena consequentemente. E o que é um vício insanável? É legal você saber o que é um vício insanável. É o ato que contém um defeito que não pode ser corrigido. Por exemplo, a comissão do processo administrativo é composta por servidores não estáveis. O processo correu e vai ver que os servidores não são estáveis. Não foi dada a oportunidade de defesa para o acusado. É um outro motivo insanável. Ele pediu vista dos autos, por exemplo, não foi dado. Não teve ampla defesa. Então, quando houver vícios insanáveis, a própria administração pode e deve anular. Conhecendo esses princípios basilares, certamente você não sofrerá punições através de meios escusos e legais, ficando na dúvida, será que isso daqui está certo ou não? E às vezes a pessoa não sabe, ela acaba levando uma suspensão, ela acaba levando uma reprimenda que não é cabível, né? E ele se cala porque não conhece os direitos. Então, na dúvida, consulte sempre um advogado especializado nessa área para fazer valer os seus direitos, porque qualquer punição, por menor que seja, ela repercute ao final na ficha funcional do funcionário, né? Fazendo com que ele perca uma série de vantagens que ele poderia ter. Por hoje nós vamos ficando por aqui e se você ficou com alguma dúvida, entra lá no nosso site que é o www.projudice.com.br. Colabore agora comigo, primeiramente se inscrevendo no nosso canal, dá um like nesse vídeo se você gostou, naturalmente, compartilhe ele nas redes sociais e não se esqueça que você é responsável por divulgar esse trabalho que torna a categoria mais forte, mais responsável pelos seus atos. Fique em paz, com muita força e energia e até uma próxima oportunidade.